Estamos de volta aqui no canal Refúgio Teológico. Aqui quem fala é Luciano Firmino. E estamos fazendo um amplo comentário da revista da CPAD com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Subtema: Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É uma lição muito rica e que daria para terminar o ano somente com esse assunto, pois o que está abordando realmente é complexo e envolve diversas camadas da sociedade. Então, já fizemos o comentário da lição número 1, que está aqui no canal, vocês podem assistir, caso não tenha ainda, a lição número 1. A igreja diante do espírito da Babilônia, muito bom. Fizemos aqui a leitura, o comentário explanativo. E hoje nós vamos entrar na segunda lição, tá? Uma lição tremenda e que vai trabalhar aqui, lição 2, né? A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, a princípio, eu acredito que vocês, pelo menos a grande maioria, já tem uma noção do que é a doutrina do pecado, né? Quem estudou ou estuda teologia, isso está dentro do campo teológico e nós chamamos que é uma disciplina teológica, né? Quem faz faculdade, que faz seminário, nós chamamos de ramateologia, né? A doutrina do pecado. Então, cada sociedade tem essa ramateologia, porém, aqui é a doutrina bíblica do pecado, tá bom? Então, o nome aí científico, o nome acadêmico é ramateologia, ok? Depois vocês pesquisam aí esse nome, esse vocabulário, para maior aprofundação. Então, aqui nós temos uma imagem, tá? Como já, assim, subentendendo que seria tipo errar o alvo. O pecado seria errar o alvo, né? Mas na nossa sociedade, essa ideia de errar o alvo, às vezes não tem um sentido muito forte como era para ter. Então nós vamos entrar aqui no hebraico, tá? E verificar o que significa em outras palavras, porque o hebraico tem diversas palavras para ou significados para a palavra pecado, não somente errar o alvo, né? Parece que errar o alvo não causa tanto dano, né? Na verdade, é um dano sério, como vamos ver a partir de hoje. Então, o que é que acontece também? Veja só, antes da gente poder assim refletir mais, a gente precisa entender que o pecado é o maior problema humano. Nenhuma religião do mundo, nenhuma seita consegue resolver o problema do pecado, que é a culpa humana. Ou seja, todos os homens e mulheres, a partir de Adão e de Eva, caíram em pecado, receberam o pecado original e assim por diante, certo? Então, nenhum desses homens, por mais inspirados que fossem, podem nos salvar. Moisés não pode salvar você, nem a mim, nem Maria, nem Pedro, nem João, nem Paulo. Ninguém no mundo humano, nem no mundo angelical pode, assim, sanar a dívida do pecado. Ninguém no mundo, ninguém no universo. Todavia, existe a única e suprema solução que está em Jesus Cristo. Aí em Jesus Cristo, todas as religiões não fazem sentido, tudo cai por terra, inclusive o pecado. Então somente Cristo consegue, é suficiente. O único homem, a segunda pessoa da Trindade, consegue resolver, solucionar de uma vez por toda a doutrina do pecado. Aqui cabe milhares de informações, né? Obviamente o tempo não é suficiente, tá? Mas vocês podem depois refletir sobre isso, né? E perceber que somente Cristo é aquele que consegue sanar definitivamente o problema do pecado no mundo. Então, depois disso, nós vamos entender o seguinte, que nós já
percebemos na lição 1 que o espírito da Babilônia, tá? Que é um recurso teológico, uma linguagem bíblica para descrever uma sociedade, uma civilização, tá? Que é totalmente oposta à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Por isso que é espírito, tá? Dentro da filosofia, essa expressão espírito aparece. A expressão espírito não é somente na Bíblia que aparece, né? Tem seu contexto, seu uso e significado, certo? Mas, por exemplo, nós estamos estudando um tema muito polêmico que devemos ter muito cuidado, não por ter medo, mas porque precisamos entender realmente o que estamos combatendo, né? Então, e o mal utiliza essa natureza pecaminosa nossa contra nós mesmos, né? E, e você percebe que esse estágio da distorção da doutrina bíblica do pecado só aconteceu quando o espírito da Babilônia, que na nossa época não é esse nome que descreve bem, por exemplo, esse autor, o autor bíblico João do Apocalipse, está descrevendo uma sociedade e ele usa um recurso da sua época para descrever aquele momento, certo? Só que nós, aqui no Brasil, não temos uma Babilônia, né? Você se lembra da Babilônia bíblica? Não temos essa Babilônia, né? Mas é uma metáfora, uma figura de linguagem, um recurso, né? Uma expressão, uma narrativa para mostrar como a futura sociedade vai estar diante de Deus, contrária a Deus. Então aqui no Brasil, né? Aqui nesse ano, nessa década, o espírito que nós percebemos, ele tem um nome chamado marxismo cultural, que é o espírito da Babilônia. Então todos os espíritos que são contra Deus, eles chegam a uma sociedade com outros nomes, tá? O marxismo não chega aqui, eu sou o espírito da Babilônia, não. Ele vai chegar como a revolução cultural, né? O marxismo cultural, o neomarxismo, né? Agregando dentro de si outros padrões, né? Do ateísmo, do agnosticismo, do gnosticismo, se fortalecendo, se nutrindo através disso e, consequentemente, do próprio pecado humano e distorcendo, aí como você pode ver, a doutrina bíblica. Então, antes deles chegarem a essa deturpação, antes da nossa sociedade, do nosso Estado, né, o nosso Estado com seus três poderes, tá, atualmente estão se formando para distorcer a doutrina do pecado. Tanto é um fato que os três poderes que assumiram uma política contrária à palavra de Deus estão hoje defendendo, apoiando e legalizando não somente o aborto, o casamento homoafetivo, a pedofilia e a erotização infantil. E muito mais do que isso, né? Então, se renderam a esse espírito do marxismo, tá? Se renderam ao espírito da Babilônia, tá bom? Então, por que eu digo isso? Porque quando vocês forem ver toda a leitura, você vai ver, por exemplo, na lição número 3. Aí é que vai entrar assim, o nome dos bois, né? O ensino progressista. Tá? E o ensino progressista advém do comunismo, do socialismo, que dá origem ao feminismo, que dá origem ao neocomunismo e assim por diante. E ao progressismo. Progressismo, nós vamos ver também mais adiante algumas informações muito importantes sobre essas coisas, tá? É muita coisa, é muita informação. E eu vou tentar aqui sintetizar para vocês, dentro dessa lição, dentro desse espaço, aquilo que for útil, né? Aquilo que for mais vital e que venha aprofundar a sua linguagem. Haja vista, essa é uma lição preciosíssima em que todas as igrejas deveriam usar ela. Todas. Batista, aquela wesleyana, certo? Presbiteriana, todas deveriam usar. Pois
trabalhando um tema muito, muito importante. Então, depois que eles, antes de chegar a essa deturpação, tá certo? Eles deturpam o quê? Deus, deturpam Deus. Você vê nas manifestações por aí que eles zombam do sagrado, da divindade. Eles zombam da existência de Deus, né? Então a gente tem que deturpar Deus, tá? Deturpando Deus, eles vão daí deturpar a Bíblia, né? Eles vão dizer, ó, não, Deus não existe, e se existir, ele é qualquer coisa, né? E se ele não existir e ele é qualquer coisa, a Bíblia também não é a palavra de Deus, como a Igreja Católica faz. E depois que eles deturpam a pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade, deturpando a Bíblia, a consequência disso é a deturpação da linguagem, ou seja, deturpando o que é pecado, eles estarão cauterizando sua mente e estarão fugindo. E assim, é uma fuga inevitável, né? Porque mesmo que eles consigam fugir da consequência do pecado no mundo físico, não poderão fugir da consequência do pecado espiritual, do inferno, tá? Uma pessoa que está aqui nós estamos trabalhando o pecado no nível elevado da 10ª potência. Ou seja, não é aquele pecado que você comete. Nesse pecado. Aquele pecado que você sabe. Você tem o Espírito Santo. Aí você comete o pecado. Você, poxa, eu errei. Tudo, pede desculpa, né? Se arrepende e tal. Né? Não é esse pecado assim. É um pecado legalizado. É um pecado que se tornou direito. É um pecado que quer ter o respeito de ser praticado em público, no privado. Vocês estão entendendo? É o pecado da homossexualidade, do casamento gay, por exemplo. O Estado está a favor do pecado, entendeu? Não está a favor de Deus. Então é esse tipo de pecado que está realmente elevado à 10ª potência. Então por que isso acontece? Porque já distorceram a linguagem. Então para esse grupo de pessoas que se dizem ateus, inclusive até religiosos, porque eles deturparam a linguagem. Ou seja, quando você for comunicar a mensagem do autêntico evangelho, eles não vão entender pecado conforme a originalidade do termo. Eles vão ter uma dissociação cognitiva, ou seja, uma distorção da realidade para um mundo fictício. Ou seja, vai estar no ouvido e sair no outro. Então você vai estar perdendo seu tempo, vai estar perdendo a sua paciência, né? Porque esse povo já está cauterizado, porque eles distorceram Deus, a Bíblia e a linguagem. Depois que eles distorcerem a linguagem, que é de onde nós podemos encontrar o verdadeiro conhecimento, eles conseguem aí, por fim, distorcer, deturpar a doutrina bíblica do pecado. Deu para entender? Esse ponto-chave que eu queria que vocês pudessem pegar. É a partir dessas situações que vamos entrar, nesse exato momento, na deturpação do pecado. Né? Então, lembrando que não é aquele pecado que a gente comete. Não. Que você se arrepende. Não. Mas o pecado com força civil, federal, do Estado, legalizando. Tipo, eu e você tá na igreja e vamos receber, por exemplo, uma ordem judicial para abençoar casamentos homoafetivos, por exemplo. Ou admitir o aborto e nunca questionar isso. Tá entendendo? É nesse estágio extremo que nós estamos trabalhando. A questão do pecado. Tá? Naquele pecado que você precisa de se arrepender, entendeu? Nessa essa primeira fase, né? Que graças a Deus você se livrou e eu me livrei. Mas é a fase em que essas pessoas encontraram o príncipe das trevas e aí com ele se renderam ao mal. Então, pois é, vamos começar. Temos o textuário em Romanos 13:20. Tá? Esse capítulo é muito importante para vocês também, se quiserem ver depois. Diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá? E a verdade prática é o seguinte:
o pecado de Adão, tá? O pecado de Adão, o primeiro homem, arruinou toda a humanidade. O Senhor está falando aqui do pecado original, tá? Todos pecaram e destituídos estão do poder, da presença, da majestade, do amor de Deus, afastado abruptamente disso. Contudo, porém, entretanto, mais Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, pode regenerar eficazmente o pecador. Ou seja, somente, como eu falei a vocês, somente Jesus Cristo pode salvar um homem do pecado. Somente. Somente ele. Mais ninguém. E somente ele deixa o homem do pecado. Se ele quiser salvar, ele salva. Também se quiser não salvar, ele não salva. Porque a vontade dele, a salvação pertence ao Senhor. Não a nenhuma religião. Certo? Pronto. Vamos ver aqui. Temos aqui a leitura bíblica em classe. Deixa eu passar aqui. Só vou aqui citar alguns subpontos. Não vou fazer a leitura completa, tá? E nem fazer todo o comentário. Mas seria importante depois. Quem sabe mais pra frente. Mas aqui eu só vou citar aqui algumas coisas. No verso 9. Diz assim. Tanto os judeus, ou seja, o povo hebraico, o povo judeu, o povo israelita, o povo do Antigo Testamento, tá? E os atuais, o povo judeu, tanto judeus como gregos, ou seja, as nações mais desenvolvidas, o povo gentio, né? Todos estão debaixo do pecado. Todos. Não tem escapatória. Todo mundo. Não tem escapatória. Essa é a má notícia. A triste notícia de que todos estão debaixo do pecado. Tá? Verso 10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Ou seja, não existe nenhum ser bom humano aqui na terra. Não existe. Tá? Verso 11. Não há ninguém que entenda. Veja que o pecado afeta o que? O aspecto prático, ético, moral e afeta o aspecto intelectual. Ou seja, nós não temos entendimento nenhum. Não há ninguém que busque a Deus. Ou seja, a nossa capacidade de criatura de buscar Deus se perdeu com o pecado original. Então, verso 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Veja que nós estamos em um estado ou em um estágio de inutilidade. Nós não temos nada em nós que seja bom. Diz assim no verso 12. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ou seja, não temos o Espírito Santo. Nós não temos a presença de Deus. Né? Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Verso 19. Uma parte dizendo, tá? Tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca fechada esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, é a triste notícia de como o pecado destruiu a humanidade. Não existe possibilidade nenhuma de nenhum ser humano vencer o pecado. É tanto que nós estamos lidando com um grupo, um movimento, tá? Não só existe esse, mas esse conseguiu chegar a um topo do poder mais do que os outros, né? Que é o marxismo cultural, ok? No final desse vídeo, eu me lembrando, eu vou mostrar aqui a vocês o meu livro chamado, que eu escrevi sobre o marxismo cultural, o comunismo, né? Então, que vai me ajudar a entender mais. Caso você queira adquirir, é só entrar em contato que eu vou deixar o link do meu grupo no WhatsApp no canal embaixo do vídeo. Então vocês podem entrar, acessar e me procurar e pedir o livro que eu envio a vocês sem frete nenhum, tá bom? Depois eu digo o valor do livro, mas é em conta. Bem, eu tô aqui com um PDF do professor, tá bom? Então, temos aqui a introdução. A doutrina bíblica do pecado, como você sabe que é hamatia, por natureza faz oposição às principais ideologias modernas. Veja que nós estamos trabalhando ideologias. Veja aí que o autor, muito sábio, chegou ao ponto que nós estamos sempre falando, ideologias. E você sabe o que é ideologia? No nosso canal temos um curso
completo sobre o marxismo. Tá? Aí você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e dizer assim, Luciano, eu quero estudar esse curso do marxismo, do comunismo, que fala sobre ideologias modernas. Como é que eu faço? Tá? O curso está muito bom, imperdível. Você receber certificado e os vídeos já estão no canal. Então, essas ideologias modernas são de viés não somente político, mas também religiosos. Tá? E nós estamos trabalhando a ideologia chamada marxismo cultural e algumas das suas variantes. Infelizmente, o autor não trouxe todas as variantes, mas algumas, tá bom? Então, essas ideologias modernas buscam enaltecer o homem. Nesse ponto, é importante entender que as ideologias fazem aquilo que a psicanálise fazia, que era fazer uma cirurgia, um rompimento aqui na parte do cérebro, dividir o cérebro esquerdo do cérebro direito, fazer uma cirurgia, cortar, deixar o indivíduo muito calmo, muito dócil, sem agressividade, né? Aquelas pessoas que têm perturbações de ordem psicológica, psíquica, eram tratadas dessa forma, fazer uma cirurgia no cérebro chamada de lobotomia. Então, as ideologias fazem isso. O ser humano que distorce o pecado, a doutrina bíblica do pecado, está bebendo da ideologia e está dentro de uma loucura que remédio nenhum consegue resolver. Apenas Jesus Cristo. Então, destacando sua suposta bondade intrínseca, ou seja, as ideologias modernas, como o marxismo cultural, elas mentem arduamente, continuamente, dizendo que o homem tem bondade, mas na verdade, conforme o texto de Romanos capítulo 3, não existe bondade nenhuma. Mais adiante, na apresentação da lição, nós temos aqui o objetivo da lição, expor. Então nós precisamos expor essas ideologias, que é o espírito da Babilônia, que é o espírito do marxismo cultural. Ok? E, como nós falamos aqui, existem ideologias, no plural, modernas. Né? Espiritismo, nova era, globalismo e assim por diante. Existem milhares de ideologias contrárias à palavra de Deus. Então nós vamos expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tópico 1. Tópico 2 é pontuar, né? Teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Ponto 3, mostrar as consequências da normalização do pecado. Um bom exemplo desse tópico 3, mostrar as consequências da normalização do pecado, é quando você estudar as obras do ateu Friedrich Nietzsche e o final de sua vida, como foi. Ele negou a existência de Deus, baseado em axiomas falsos, porém dá para se entender que ele faz uma crítica sociológica à religião de sua época, que as pessoas da sua época não estavam se comportando conforme os padrões bíblicos. Até aí dá para até admitir, porém isso não significa que Deus não exista. Mas ele, no seu estado psicótico, zombava de Deus em seus escritos e acabou perdendo a sanidade e morrendo da pior forma possível. Então, é o que acontece com pessoas que seguem as ideologias do marxismo cultural. Deixa eu passar aqui. C. Sugestões de método. Aí temos aqui. Nós precisamos falar sobre o pecado social, né? Da teologia da libertação, o liberalismo teológico. Essas três expressões são consequência do processo de deturpação da doutrina bíblica. Existe mais, existe o feminismo, o próprio progressismo, tá? E aqui cabe uma pequena definição rápida. A teologia da libertação, ela está inundando a Igreja Católica. A Igreja Católica, na década de 64 até 89, 90, foi a igreja que mais combateu as ideologias modernas. Sim, meus irmãos. Existiram protestantes que combateram, mas não da mesma forma que os papas combateram. Tá? Por exemplo, o Papa Pio XII. A Igreja Católica tinha muito poder na época, né? E se uniu também com os Estados Unidos para combater
o comunismo russo, tá? Mas, em 64 e 89, a Igreja Católica não percebeu a infiltração de agentes da KGB, agentes ligados a um plano do Antônio Gramsci, tá? E entraram na Igreja Católica e dizimaram os verdadeiros padres, tá? Abre aspas, não estou sendo católico nem estou defendendo a religião católica, ao contrário, sou anticatólico. Porém, eu estou contando, registrando aqui um fato histórico, fecha aspas. Então dizimaram a Igreja Católica, então os padres que combatiam o comunismo saíram de cena e os novos padres agora, você pode perceber, são socialistas, são comunistas, são ligados à teologia da libertação. Então a Igreja Católica deixou de existir. O que nós temos hoje na Igreja Católica, que não é igreja, né? É uma religião. Igreja só existe uma, que é a de Cristo. Nessa Igreja Católica, que é uma religião, nós temos a Igreja do Anticristo, ou do Karl Marx. Então essa teologia da libertação quebrou toda a estrutura da Igreja Católica. Tudo bem até aí. Porém, do lado evangélico, do lado protestante, o negócio pesou mais ainda. Por quê? Porque surgiu não a teologia da libertação, mas a teologia da missão integral. E dizimou centenas de pastores de ministérios. Não vamos entrar em detalhes, mas se você for pesquisar na internet, for fazer uma análise rigorosa, você vai ver que igrejas batistas e tradições milenares, né, igrejas presbiterianas e algumas pentecostais caíram. Não exatamente no pecado, né? Não é o pecado, caíram no pecado, né? Realmente caíram. Mas estão agora adorando o Karl Marx, estão adorando o comunismo, estão adorando a nova política socialista, econômica, essas ideologias diabólicas. E surgiu na liderança a teologia da missão integral e, para piorar mais ainda, dentro das igrejas evangélicas surgiu o ensino progressista, que vai ser a lição número 3. Aí eu vou trazer conteúdo exclusivo, conteúdo tremendo, que você não vai ouvir por aí não. Nem sequer na lição, nem no livro texto tem essas informações, porque eu estou dedicando há mais de 3 anos a um estudo árduo sobre o movimento das ideologias modernas. Né? Então, tenho muito material aqui em casa, muito conteúdo. Se você quiser receber esse curso, entre em contato. Então, você vai ficar realmente chocado com o que está acontecendo e o que vai acontecer. Bem, vamos seguir em frente. Então, na introdução aqui, vamos ver o seguinte. Tudo começa na queda do Éden. Então, a queda do Éden, no Éden, transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Então, o que seria... Vamos entender essa frase. Precisamos entender essa frase. O Éden é um local geográfico presente na região da Mesopotâmia que está registrado no livro do Gênesis. Tá? E ele fala aqui de 2 casais humanos, um homem e uma mulher. Tá? E eles pecaram em desobediência a Deus e o coração humano deles se voltou ao pecado. Ou seja, a vontade, a nossa vontade, não é a vontade da santidade, e sim a vontade da corrupção. Então, nenhum deles dois se tornou santos quando cometeu o pecado. Ao contrário, se tornaram pecadores. Bem, não obstante, por influência das teologias modernas, houve naquela época, depois de Adão e tudo mais, não a expressão de ideologias modernas. Tá? Houve erros doutrinários, tá certo? E que, ao passar do tempo, vão recebendo nomes técnicos, nomes específicos, termos mais elaborados. Mas tudo que nós estamos sofrendo hoje faz parte do passado. Tá? Não existe nada de novo debaixo do céu. Tá bom? Bem, então essas teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Ou seja, nós temos hoje aí, em algumas religiões, a negação de que o homem é pecador, de que o homem precisa de arrependimento, de que o homem precisa de um mediador entre Deus e os homens. As pessoas já não pregam mais isso. E quando pregam, eles pregam
querendo derrubar mais ainda a vida humana, apresentar a falha humana como insolúvel, ou seja, temos dois extremos aqui. Temos aqueles movimento, tanto dentro da igreja quanto no Estado, nos três poderes, tá? Que ou não dizem nada contra o pecado, ou favorecem o pecado, mas jamais vão encontrar na Bíblia base para essas posições. Eles vão distorcer a Bíblia, como eu falei a vocês. Eles distorcem Deus, distorcem a Bíblia, distorcem a linguagem, distorcem, portanto, o pecado. Então, nós precisamos não condenar o pecador, porque nós já estamos condenados. Já nascemos com a natureza pecaminosa, então já estamos condenados pelo próprio Deus. Precisamos mostrar, conforme o texto de Romanos capítulo 3, quem somos nós diante de Deus, pecadores, e que esse Deus providenciou o meio, o veículo necessário e único para sairmos desse estado pecador, de pecaminosidade. Apresentar a nossa doença e apresentar a nossa salvação. Mas não precisamos crucificar os irmãos, remoendo o pecado de A e B, condenando eles ao inferno, né? Temos muitos pregadores aí que fazem isso. Você vai para o culto esperando realmente o perdão de Deus, mas acabam saindo revoltados. E também temos cultos em que o pecado não é citado de maneira nenhuma e a pessoa cometeu o pecado, entrou do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, sem o arrependimento, sem a consciência do arrependimento. E também temos o próprio Estado que hoje está apoiando o seu pecado. A própria psicologia e a própria psicanálise quer que você continue pecando, tá certo? Se você tem alguma dúvida sobre isso aí, psicologia e psicanálise, pode entrar em contato comigo que a gente explica melhor. Bem, tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. E antes de entrar aqui, quero fazer uma citação do livro A Doutrina Bíblica, A Doutrina do Pecado, do escritor Severino Pedro, da editora CPAD, página 12 até a página, deixa eu ver aqui, só um minuto, até a página de número 17, sobre definição de pecado, tá? Aqui na lição irá apresentar algumas definições rápidas, tá? Mas aqui eu vou apresentar a vocês mais definições sobre o significado de pecado. A palavra pecado tem mais de um significado. É como se fosse uma palavra polissêmica, ok? Porque no hebraico aparecem algumas palavras sobre o pecado. Quando é traduzido para o português, aparece somente pecado. Mas no hebraico tem várias palavras para dar origem a essa ideia de pecado. Por exemplo, a definição do termo pecado. A ramateologia é uma palavra usada no campo teológico para designar a doutrina do pecado, incluindo todos os seus aspectos sombrios e sua natureza destruidora, tanto aplicado no campo físico quanto no campo espiritual, mostrando em cada detalhe suas disposições hostis contra Deus, as coisas, os seres e qualquer entidade no mundo da existência. Então, vamos ver aqui tudo isso de uma forma muito interessante. Veja só, no hebraico nós temos a palavra hatá, tá? Para traduzir como pecado. E essa palavra hatá, no hebraico, que é traduzido como pecado, ela está relacionada ou vem significar aquilo que se desvia do alvo, ou falha. Então, pecado é o desviar-se do alvo ou falhar, certo? Nós temos aqui em Gênesis capítulo 4, verso 7, Êxodo 9, 27, Levíticos 5, 1. Por exemplo, temos mais passagens em que essa palavra ratá, que é traduzida como pecado, aparece como desviar do alvo ou falhar, ok? O pecado é isso, desviar do alvo e falhar. Mas não só termina aí, tem mais coisas. Por exemplo, no hebraico você vai encontrar
o significado de pecado como aquilo que é torcido, que dobra, tá? Avon, palavra que aparece 231 vezes no hebraico. Nós temos também aqui a palavra pecado é relacionada com aquilo que tem a natureza de delito, né? Pechar, né? Palavra que ocorre 93 vezes, da qual também temos os seguintes significados: delito, crime, culpa, pecado, ofensa, rebeldia, transgressão. Na verdade, a palavra pechar origina-se do verbo pachar, que traz o sentido de rebelar-se, sublevar-se ou violar. Em síntese, uma violação tinha a ver com uma revolta contra a lei, Deus ou governo. Então, você já percebe aqui que a definição de pecado é muito ampla para descrever a destruição, o poder destrutivo, caótico, essa, esse ato sombrio da nossa natureza pecaminosa, tá? Também nós vamos encontrar no hebraico algo relacionado com tudo aquilo que é mal, tá? Então a palavra que ocorre cerca de 663 vezes, da qual também temos o seguinte significado: Ra, né? Que é traduzido como mal, maldade, desgraça, calamidade, desventura, aperto. Na verdade, a palavra Ra, como substantivo, nos traz as seguintes conotações: mal, aperto, prejuízo, calúnia. Porém, como adjetivo, então ela pode ser subjetivo e pode ser um adjetivo. Temos mal, perverso, criminoso. Então, esse termo é usado para designar tudo aquilo que não se deseja. Assim, a ideia de mal geralmente se refere a tudo aquilo que não é desejável ou que deve ser destruído. O mal está no vício, em oposição à virtude. Em muitas culturas, é o termo usado para descrever atos ou pensamentos que são contrários a alguma religião em particular. E pode haver a crença da qual o mal é uma força ativa e muitas vezes personificadora da figura de uma entidade como o diabo, Satanás ou Arimã. Em Plotino, a matéria é identificada com o mal e com a aprovação de toda forma da inteligibilidade. Então, também vamos encontrar aqui algo relacionado com a definição de resultado do pecado, a própria palavra hamatema, palavra que traz a conotação de pecado, mas com o sentido de resultado de pecar. Marcos 3:28. O pecado sempre foi um termo principalmente usado dentro de um contexto religioso e hoje descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis reveladas. No hebraico, no grego comum, as formas verbais ratá, em grego, hamatano, significa errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo, ideia ou padrão. Em latim, o termo é vertido por percatu. O judaísmo considera a violação de um mandamento divino como um pecado. O judaísmo ensina que o pecado é um ato e não um estado de ser. A humanidade encontra-se no estado de inclinação para fazer o mal, Gênesis capítulo 8, verso 21, e de incapacidade para escolher o bem, em vez do mal, em Salmos 37, verso 21. Então nós vamos encontrar isso dentro dessa doutrina chamada Ramateologia, que é da teologia sistemática. Então ele traz todo um significado hebraico, também de alguns povos, de alguns filósofos, sobre essas palavras que dá a ideia de pecado, ou que é traduzida, tá bom? Temos também ainda o pecado como significado de transgressão. Vem a ser parabases, palavra que traz a conotação de transgressão, violação e desobediência. A transgressão propriamente dita é um ato de desobediência consciente e deliberada. O apóstolo Paulo descreve isso quando se refere ao pecado de Adão no sentido geral. Então ele diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. A palavra transgressão vem de uma raiz grega que é anomia e significa violação da lei, desobediência. Temos também o pecado relacionado com a maldade. Poneria, palavra que traz a conotação de malícia, maldade e iniquidade. A palavra, quando utilizada no plural, traz o sentido de atos maliciosos em alguns textos. Algumas traduções enfocam a palavra maldade no texto de Marcos 7:22, porém o correto seria atos maliciosos.
A iniquidade é um outro pecado escrito na Bíblia como algo que fere o sentimento amoroso e a equidade de Deus. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 João 5,17. A palavra iniquidade é tomada como personificação do pecado, quando este é praticado no sentido cruel. No hebraico, essa palavra é hatat, e sua variante, avon, que significa desobediência merecedora pela culpa de um grande castigo. Jó, capítulo 19, verso 29. Temos também aqui relacionado com aquilo que é falso, parapitoma, palavra que traz a conotação de passo em falso, transgressão, pecado. Temos um exemplo de parapitoma em Romanos capítulo 11, verso 11, o qual relata: digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Falsidade é a característica do que não é verdadeiro. De fato, o ser humano muitas vezes se sente na nossa sociedade quase obrigado a ser falso. A mentira, o engodo, o engano, a falsa aparência, a esnobação e a desfaçatez são gêneros de primeira necessidade no relacionamento entre pessoas. Relacionado com a ilegalidade, anomia, palavra que traz a conotação de ilegalidade, transgressão, desobediência. A palavra anomia é formada pela partícula negativa a com o in do nosso português e com o substantivo nomos, o qual significa lei. Nas escrituras sagradas, essa palavra é associada com mais frequência. Essa palavra pode indicar também uma desobediência religiosa de certas normas e leis estabelecidas por Deus na sua palavra. Estamos já terminando, tá bom? Aqui esse conteúdo gigantesco do professor escritor Severino Pedro sobre a doutrina do pecado da CPAD. Esse aqui é o finalzinho já. Relacionado com a injustiça, adikia, palavra que traz a conotação de injustiça, erro, impiedade. A palavra adikia é formada pela partícula grega a e com o substantivo dik, o qual significa direito. Em síntese, é o oposto da veracidade, lealdade e integridade. Em sentido religioso, o significado do pensamento no tocante ao pecado, que quer dizer errar o alvo. O pecado é, portanto, fracasso, erro, iniquidade e transgressão, contravenção, falta de si, injustiça. Então, temos aí a definição que eu trouxe para vocês de uma forma mais geral, tá? Meio cansativo, meio mais importante para entender essa distorção que o próprio pecado faz no ser humano, né? E agora o agente que faz o pecado, né, esse movimento da revolução cultural que faz, ele está agora defendendo o pecado, distorcendo ele. Então, aqui o autor na lição diz assim: definição do pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e seu correspondente grego hamatia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define o pecado como transgressão da lei de Deus. Então, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Não somente não somente é você errar o alvo, mas acertar um alvo errado. Então, trata-se de uma rebelião consciente, pensativa em desobedecer aquilo que Deus estabeleceu ou está contra Deus e a sua palavra. E assim, todas as ideologias modernas, como esses movimentos que nós vamos analisar de hoje em diante, estão contra Deus. Porque eles servem ao espírito da Babilônia. Essas pessoas, esses grupos, esse pensamento que está permeando a nossa sociedade está servindo ao mal. Então nós temos como ensino bíblico, a Bíblia apresenta a definição, tá? É importante saber essa definição, mas também apresenta a universalidade do pecado, ou seja, todos pecaram, o mundo todo está mergulhado no pecado. Então por quê?
o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Romanos capítulo 5, verso 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado, com exceção de Jesus Cristo. Com exceção de Jesus Cristo, todos pecaram. Mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, somos o que? Escravizados e recebemos a morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a nossa natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, somente Jesus Cristo pode libertar o ser humano do pecado. Tópico 1.3. Corrupção total. Então, nós temos aqui o pecado original e também nós temos aqui algumas divisões teológicas importantes sobre isso. Temos a doutrina da corrupção total do ser humano, né? Temos a visão calvinista e a visão arminiana sobre isso aí. Nós vamos entrar nesse assunto porque não acho importante trabalhar essa questão aqui, mas o mais importante é trabalhar a questão sobre a definição e esses grupos que estão utilizando o pecado como força para destruir o cristianismo, tá? Não só destruir o calvinista, mas destruir também os arminianos ou os pentecostais. Então, mas mesmo assim, tanto calvinistas como arminianos ou os pentecostais irão concordar que existe uma corrupção mental, moral e espiritual presente nos seres humanos. E assim, todas as áreas, todas as faculdades do nosso ser estão totalmente corrompidas. Então, o ser humano só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo é o socorro. Ou seja, é o momento em que o ser humano não tem nenhum recurso a ser feito para pedir essa ajuda, esse auxílio, esse socorro. Então, sem o Espírito Santo, nenhum ser humano poderia ser transformado. Você pode ver em Tito, capítulo 3, versículo 5. Aqui nós temos a expressão livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio no homem precisa ser restaurado, conforme a visão arminiana. Tá? Se fosse uma visão calvinista, talvez não seria dessa forma, mas isso é um outro assunto para talvez um outro momento. Tá bom? Então, baseado nessa libertação, nessa transformação que somente o Espírito Santo pode dar, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Ou seja, nós temos a triste notícia que todos pecaram, mas isso é uma verdade, isso é um fato. Temos uma outra notícia de que nenhum ser humano tem condições nenhuma de remir nem a si mesmo nem o próximo, mas temos a melhor resposta para o pecado, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. E as ideologias, o comunismo, o pessoal desse momento aí jamais podem realmente assim se apresentar como mediadores. Não podem, pois eles não são divinos, tá? Eles não são o Deus verdadeiro. Mas essas ideologias se apresentam dessa forma para enganar o ser humano. Nós temos aqui agora as teologias modernas. Existem muitas teologias modernas que estão contra a palavra de Deus. Mas aqui, cabe aqui ressaltar o seguinte, nós temos aqui a teologia da missão integral, tá? Já falamos um pouquinho. Temos a teologia da libertação, que o autor vai falar, e temos o liberalismo teológico. Veja só, a questão sobre o pecado social. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. A redenção do pecado não se restringe aos aspectos espirituais, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado pode
o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Aqui, as questões de ordem social é vista como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Então, todas essas teologias, não somente do pecado social, mas todas essas teologias ou filosofias que é contra a palavra de Deus, elas bebem de um filósofo comunista chamado Karl Marx, certo? Então, Karl Marx, no seu livro Manifesto do Partido Comunista, ele vai utilizar a palavra opressão e oprimidos. Assim como Paulo Freire, na sua pedagogia do oprimido, assim como Antônio Gramsci, que são outros socialistas, comunistas ou neocomunistas, ateus, satanistas também, eles criam uma história, eles distorcem o fato, ou eles sempre falam sobre opressão e oprimidos, opressores e oprimidos. Então, eles sempre vão supostamente defender o pobre, o miserável, o marginal, o pecador. Tá? Eles vão defender o pecado humano, certo? E vão inocentar esses indivíduos. Vão se apresentar como falsos salvadores. E vão dizer o seguinte, que o pecado desses indivíduos não é de ordem espiritual, porque Deus não existe. O pecado, para eles, é a... Tem uma expressão que eles usam muito, que agora me fugiu a mente, mas me lembrei, eles chamam de desigualdade social. Então, a sua vida está nessa desigualdade social porque o evangélico crê na Bíblia. Se ele deixasse de crer na Bíblia, você estaria nessa situação. Entendeu? Então eles sempre vão inocentar o pecador, que é impossível, como a gente já aprendeu, e vão culpar alguém. Ou eles vão culpar o Estado, ou eles vão culpar a igreja, eles vão culpar o capitalismo, eles vão culpar o trabalhador. Então eles sempre vão culpar alguém. Porque eles precisam criar essa luta de classes para buscar essas pessoas que têm o voto, né? Veja que eles não vão assim arriscar a sua ação para alguém que não tem potencialidade de voto. São indivíduos que têm potencialidade de voto para eleger candidatos, por exemplo, ao poder. E assim eles vão manipulando esses grupos que muitas das vezes vivem à margem da sociedade, porque são grupos que não respeitam os valores divinos, né, da família tradicional. Então eles se acham vitimizados, ofendidos pela palavra de Deus e estão encontrando nesse movimento da revolução cultural apoio, poder, força, fôlego, vitalidade para sair dessas trevas. Mas é mais um engano de Satanás. Eles estão saindo das trevas para uma treva pior ainda. Então, a mídia, os jornais estão a favor desse espírito da Babilônia. Não se engane, não se deixe enganar pelas notícias, falsas notícias que estão criando constantemente para assim distorcer o pecado, né? Fazer você aceitar o aborto, você aceitar a pedofilia, o incesto, né? Eles querem destruir a igreja de Cristo, né? Eles não querem a salvação. Eles não querem realmente o poder de Deus na vida deles. Eles não querem nem sequer trabalhar. Então é muito pesado, é muito caótico esse assunto. Já no tópico 2, no ponto 2, nós temos a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido da estrutura opressora da sociedade. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho
emancipatório de gênero, a ideologia de gênero, da sexualidade, da raça. A teologia da missão integral também vai se juntar a esse, mais uma criação do comunismo ou do neocomunismo. Então, o assunto é muito profundo, é muito terrível e a igreja precisa aprender esses assuntos, refutar esses assuntos com base na palavra de Deus. Eles só estão conseguindo tudo isso por quê? Como são vocês? Eles se infiltraram na igreja católica, se infiltraram na igreja evangélica. Então, esse assunto vai mostrar a você que na sua igreja, na maioria das vezes, o seu professor, não vou dizer todos, ou até mesmo o seu líder, né, é de esquerda. E aí, como é que vai ficar? O que você vai fazer diante disso? Às vezes o pastor, eu fiz seminário, eu estudei, eu sou formado, conheço pastores da igreja presbiteriana, da igreja pentecostal, que são de esquerda. E aí, como é que fica? O negócio é pesado. Eles não estão com o Espírito de Cristo, eles estão com o Espírito do Anticristo, o Espírito da Babilônia. Então nós precisamos aí corrigir, e graças a Deus temos essa lição para nos corrigir essas pessoas, né, que não ensinam outra doutrina estranha do Evangelho. E também eles alcançaram esse patamar porque eles chegaram na cultura, eles investiram em si mesmos, eles se tornaram professores, se tornaram políticos, se tornaram líderes de uma nação, enquanto os evangélicos perderam o espaço cultural, perderam esse diálogo. Então faltou, a igreja saiu de cena e o mal entrou em ação para criar esse movimento e colocar na igreja como movimento gnóstico, né? Viver na igreja foi um trabalho danado para refutar essas pessoas, assim como outros, mas esse tem alcançado um status muito pesado, de efeito inacreditável. É tanto que a Polícia Federal, a Polícia Civil, os advogados, os juízes não podem vencer essa revolução, não podem vencer essas teologias modernas, não podem vencer, só que podem vencer tudo isso é Jesus Cristo. Nem eu nem você pode vencer. Nem eu você pode vencer. Nós podemos nos posicionar contra essa teologia do pecado social, essa teologia da libertação que está na igreja católica, essa teologia da missão integral que está na igreja evangélica, esse liberalismo teológico que está nos seminários evangélicos, nas faculdades evangélicas. Podemos, com base na palavra de Deus, com base nessa lição, enfrentar de maneira sábia, de maneira consciente, essas apostasias, nós estamos no fim dos tempos. Bem, eles têm pautas, eles têm uma agenda, eles têm um projeto revolucionário, eles têm a maldade em ação, agora legitimado pelo Estado. Então, essas pautas sociais, junto com a visão progressista, visam atrair pessoas, até mesmo pessoas de condições financeiras muito altas, apresentando projetos sociais, mas que no interior desses projetos sociais é apenas para criar a doutrinação do marxismo. Então, o liberalismo teológico é outro movimento também terrível. E segunda lição diz assim: após a Reforma Protestante, em 1517, tá, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Então nós temos alguns problemas com esse conceito e com esse movimento, tá? Eu vou depois só dar um pequeno comentário sobre isso. Então são consideradas mitológicas, as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Uma visão progressista que enfatiza a transformação social para o paradigma do marxismo. Então, nós precisamos entender o seguinte: a igreja, vou dar um exemplo, a igreja católica não acredita na Bíblia como palavra de Deus. Eles acreditam que o Papa e a tradição é superior à Bíblia. Mas se um católico lesse a Bíblia, eles tornariam evangélicos, tá? Porque expõe o Papa e põe
as tradições religiosas acima da Bíblia. Já nós, os evangélicos, não. A Bíblia é a palavra de Deus e ela está acima de tudo, inclusive da nossa racionalidade, da nossa lógica. Eu digo uma vez, eu disse assim a mim mesmo e a algumas pessoas que estavam me ouvindo: o que você escolhe? Você escolhe a verdade ou Jesus Cristo? Algumas pessoas podem ficar confusas, concatenadas, perturbadas, sem responder. Outras não podem responder, não querem responder, ou respondem. Mas o que você escolhe? Jesus Cristo ou a verdade? Nós escolhemos Jesus Cristo e não a verdade, porque a verdade às vezes pode ser uma conceituação de uma sociedade, tá? E já Jesus Cristo não criou conceituação nenhuma. Ele é a própria verdade, conforme João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo não encontrou nenhuma verdade. Ele é a própria verdade. Nós é que encontramos a verdade, que é Jesus Cristo. Então, se alguém apresenta uma verdade e você compara com Jesus Cristo, se essa verdade não estiver de acordo, de mão dada com Jesus Cristo, essa verdade é falsa. Essa é a ótica que você precisa chegar no liberalismo teológico, porque eles colocam a nossa razão, a nossa razão acima de Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo que está acima da nossa razão, entendeu? Bem, então quase chegando ao nosso comentário, nós estamos no tópico 3, falando sobre a normalização do pecado. Como eu falei, gente, eles distorcem, eles agora têm a força do Estado, a força dos três poderes, estão realmente bem armados contra o cristianismo. Eles têm a faca e o queijo na mão. Eles conseguiram fechar igrejas, conseguiram disseminar falsas informações sobre a pandemia, conseguiram se infiltrar nas escolas dominicais, tá? E aqui, essa lição para esses grupos que estão dentro das igrejas evangélicas e católicas é uma lição que vai deixar eles perturbados. Então se prepare para ver confusão na sua igreja. Porque eles não vão admitir que essa lição seja bem trabalhada. Eles vão mudar de assunto, vão mudar de tema, vão mudar de perspectiva, vão mudar de nome. Mas porque eles estão com medo, eles vão ter medo dessa lição. Essa lição vai expulsar essas pessoas dessas igrejas. Acredite nisso. Bem, a normalização do pecado. Então nós chegamos a um ponto em que o autor traz aqui uma avaliação sobre uma crise séria de ética e moral. Então nós estamos aqui dentro aí de uma até mesmo de uma descrição sociológica. Quando nós falamos sobre crise ética e moral, nós descrevemos essa sociedade como uma sociedade líquida. E no tópico 3, no ponto 1, temos assim: temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como imoralidade sexual, aborto e uso de drogas. Aqui cabe dizer o seguinte: o Estado democrático de direito, ele só tem a sua legitimidade, o seu respeito, quando esse Estado respeita a palavra de Deus. Não é tornar o Estado um Estado religioso, mas toda a esfera humana, civil, da enfermagem, familiar, universidade, toda a esfera que você puder imaginar, cultural, elas devem se submeter à existência de Deus. Nenhuma prática, nenhuma ideia pode ser propagada de forma assim séria se ela não passar pela pessoa de Deus. Porque Deus existe. Como é que você está no estado, numa cultura em que eles rejeitam a existência de Deus? Isso não faz sentido. Eles podem não querer servir Deus, certo? Mas eles têm que aprovar leis que nunca venham atacar a pessoa de Deus. Não é a nossa instituição que ataque a nossa instituição, mas eles não podem atacar a pessoa de Deus, entendeu? Porque se atacam a pessoa de Deus, eles perdem o direito de existência. Tá entendendo? Então o Estado existe não para ser um Estado ateu ou um Estado satanista, mas para ser um Estado em que eles criem leis conforme
Aí a declaração dos Estados Unidos e a própria declaração da nossa Constituição, aqui no Brasil, afirma a existência de Deus. E baseado nesses direitos inalienáveis e naturais do homem, as coisas verdadeiras devem ser advindas disso de uma forma filosófica, de uma forma científica. Tá? Tópico 3.2. Imoralidade sexual. A deturpação do pecado favorece o alvo da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade da decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. O ensino da ideologia de gênero e a erotização infantil promove a luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Ponto 3. A desacralização da vida. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de as pessoas usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e eutanásia. Então, nós estamos realmente no fim dos tempos. Então, esse movimento chamado Revolução Cultural, Comunismo, Progressismo, Feminismo, Teologia da Libertação, Ideologia Moderna, Teologia Integral, entre outras, visa combater a existência de Deus. Então, é uma guerra espiritual, é uma guerra cultural. Então, a igreja precisa aí realmente acordar, usar esses ensinos aqui contra essas pessoas, contra esse movimento, tentar alcançar as eras pelo santo evangelho e também restaurar a cultura. Acreditamos no batismo do Espírito Santo, mas precisamos também acreditar na restauração da cultura. As músicas precisam ser restauradas, a arte precisa ser restaurada, a arquitetura, a ciência, a filosofia, a teologia precisa ser restaurada, precisa realmente voltar ao seu eixo. Então, é uma lição imperdível, é uma lição fantástica, mas também é uma lição que vai aí realmente perturbar, uma lição que nem todo mundo está preparado para enfrentar isso, tá? Mas é preciso expandir, é preciso explicar mais, é preciso trabalhar mais essa questão. Então, chegando à conclusão final. Apesar de a igreja não ser a política, ou seja, a igreja de Cristo não é contra a política, tá bom? Infelizmente, nas igrejas tem irmãos, pessoas que acham que a igreja não pode estar na política. Isso é um grande erro. E é por isso que os ateus, os satanistas, estão entrando na política para combater a igreja. Bem, e nem insensível a desigualdades sociais. O mal primário a ser combatido é o pecado, inerente à natureza humana. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo e o diabo, o pecado e a morte. Então, finalizamos aqui o comentário sobre a deturpação da doutrina do pecado. Tá? A deturpação da doutrina bíblica do pecado, chamada de ramateologia. Mostramos a vocês que existe um grupo muito bem preparado, muito bem arquitetado, com financiamento do Estado, tá? Para combater a Igreja de Cristo, combater as Escrituras. Então, se você quiser receber esse curso sobre o marxismo, tá? Entre em contato comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no telefone do WhatsApp. Você entra em contato comigo, você vai ser um certificado. Também se você quiser adquirir o livro, se inscrever no livro, mostro aqui a vocês, que eu escrevi sobre esse tema. Você pode estar em contato também pelo meu WhatsApp, e assim você pode adquirir mais informações e nos ajudar nesse trabalho, tá? De mostrar que há realmente a teologia, a filosofia, e assim as pessoas aprenderem melhor. Então, compartilhe esse vídeo. Se quiser deixar um comentário, deixa. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajuda aí, tá bom? Aqui é o professor Luciano Firmino, e um forte abraço e até o próximo vídeo. Antes eu vou mostrar aqui a vocês o livro que vocês podem adquirir. Deixa eu pegar aqui, pronto.
Deixa eu virar aqui, ficar melhor para vocês. Olha aqui, ó. Os fundadores do comunismo criaram a ruína da igreja. Esse aqui é um livro que eu escrevi, tá bom? Temos aqui o ateísmo e temos o curso de filosofia da religião. Mas sobre o tema que nós abordamos, os fundadores do comunismo, tem tudo a ver. Se você quiser adquirir, ele chega na sua casa sem frete, tá bom? É só você entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 819 8870 9867. Vou repetir. 819 8870 9867. Então você pode ter em contato. Nós enviaremos o livro para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.